Oi, gente, tudo bom? Como eu tinha falado nos stories antes, eu tinha prometido fazer uma live hoje para responder uma pergunta que uma de vocês da audiência me passou, uma pessoa de vocês da audiência, desculpa aí a estranhice do jeito da pessoa falando, que é sobre o mapa astral, né? E uma dúvida da Patrícia, que eu achei, assim, sensacional. Aliás, tenho recebido perguntas muito legais e sei que tá um pouco tarde aí no Brasil, né? Mas tô gostando de ver a galera aí acordada ainda nesse horário. Gente, minha mão tá mexendo assim porque eu vejo vocês entrando e eu faço questão de dar oi pra todo mundo. Bom, o que a Paty me perguntou que eu acho super relevante, depois eu vou deixar isso até lá no Highlights, né? Aliás, a Paty me fez duas perguntas. Uma foi sobre... Ela me deu uma sugestão, pediu pra eu falar mais sobre autismo aqui. E apesar de não ser o foco do meu canal, né? O foco aqui da mídia, eu tenho falado muito sobre astrologia. Desculpem a estranhice. Eu tô pensando em inglês e português ao mesmo tempo, gente. Aí tá travando. Mas como eu falo muito de ter uma mídia autêntica, falo muito de autoconhecimento, acho legal falar mais de autismo, sim. Depois vocês me digam se vocês querem saber mais sobre autismo, porque eu pensei até em fazer uma série sobre isso. De repente deixar no highlight pra contar um pouco mais da minha experiência, como foi descobrir que eu sou autista, qual é o meu tipo de autismo e desmistificar algumas coisas que a gente geralmente não sabe sobre autismo, que eu mesma não sabia antes de saber que eu estou no espectro. Eu só achava que eu era esquisita mesmo. Então, acho legal. Mas o que eu queria responder hoje, a dúvida da Paty foi: o mapa astral, sendo uma coisa que ele não muda, né? Você nasceu, o céu estava daquele jeito, e o mapa astral é uma representação gráfica, ele não é uma foto do céu como ele estava quando você nasceu. O mapa astral, ele depende de vários cálculos matemáticos. Eu sou astróloga raiz, né? O Guilherme Salviano, meu professor, Paulo, que também foi meu professor, a gente é da época que você fazia mapa astral na mão, gente. E aí vocês não têm ideia do que era a quantidade de cálculo. E assim, um astrólogo bom porreta era alguém que conseguia fazer aí em sei lá, umas 3, 4 horas. Mas no começo eu chegava a levar mais de um dia para calcular o mapa, né? Porque toda a base do cálculo do mapa astral, ela é feita em livros ou dados astronômicos que se chamam efemérides. E as efemérides são feitas para 0 grau de latitude e longitude, que é Greenwich. Por isso que o astrólogo sempre pergunta onde você nasceu, porque a gente tem que fazer essas correções matemáticas para ter a posição exata. E a gente precisa do horário para calcular o ascendente, que é o signo que estava no horizonte na hora que você nasceu. Então, o mapa astral começa... O 0 grau do seu mapa é o ascendente. E aí, a partir daí, tem outros cálculos que não convém aqui. E aí, a gente vai distribuindo as constelações. Então, assim, esse mapa, esse cálculo, ele não vai mudar para o resto da sua vida. Mas os planetas, eles estão andando, eles estão rodando, né? E existem técnicas de astrologia que se chama progressão. Então, na técnica de progressão, a gente progride o seu mapa. Então, a gente faz assim, ó, vamos dizer... Vou pegar o meu caso. Eu nasci 25 de fevereiro de 75. Tem um mapa. Beleza. Se eu fizer um mapa para dia 26 de fevereiro de 75, na mesma cidade, no mesmo lugar que eu nasci, para astrologia, isso é uma técnica de progressão. Então, isso vai corresponder ao meu primeiro ano de vida. Dizer, nossa, que louco, um dia, um ano? É exatamente isso. Então, por exemplo, se você tem 30 anos agora, então você soma 30 dias a sua data de nascimento e faz um mapa astral. E isso tem uma outra interpretação, é um mapa chamado progressão. Mas aquele mapa de quando você nasceu, ele não muda, ele é aquilo. E aí a pergunta da Paty não foi só se o mapa astral mudava, a pergunta dela que eu achei excelente esclarecer é se você tem um mapa astral... Então, o que está ali no mapa não pode ser mudado? Então, sei lá, digamos que... Eu vou falar de mim porque eu acho que fica mais ético, né? Em vez de falar dos outros. Então, eu vou falar do meu mapa. Eu tenho um mapa com Sol em Peixes na casa 7. Pessoas que têm Sol na casa 7
né? O Sol é sua identidade, a sua vida. Só que casa 7, na astrologia, ela é os outros, as relações. Então, essa pessoa só vai desenvolver quem ela é de verdade através do contato com os outros. Beleza, isso é a dica. O mapa astral, ele dá a dica, ele dá o caminho para você desenvolver o seu potencial, tá? Mas existem as dificuldades disso, porque se eu tenho o Sol, que é o meu brilho, a minha energia, a minha identidade, numa casa cujo arquétipo e significado representa os outros, também pode significar que eu não saiba bem quem eu sou, né? Que eu precise da constante afirmação dos outros sobre quem eu sou. E no meu caso, isso foi verdade durante boa parte da minha vida. Eu era aquela menina que, se não tinha namorado, eu achava que o mundo estava acabando. Porque eu achava que eu só era alguém se eu estivesse numa relação. Isso pode ser mudado? Claro que pode, né? Existe terapia, existe autoconhecimento. Quanto mais eu fui aprendendo sobre o meu próprio mapa e entendendo que eu tenho uma tendência a necessitar dos relacionamentos para entender quem eu sou. Então, só na 7 a gente brinca que precisa de um espelho. Então, precisa o outro vir e segurar esse espelho para você se reconhecer nele e saber quem você é. Isso é uma tendência, né? Que pode ou não ser manifestada, porque depende da genética, depende da criação que você teve. Então, assim, eu tive um pai e uma mãe que sempre me estimularam muito a ser quem eu sou, a ter uma autoestima positiva. Mas, independente disso, eu era assim. Era uma coisa minha, né? Que até eu digo, é uma coisa que vem da espiritualidade, de eu ser um ser eterno. A gente não é só essa vida, só essa passagem na Terra. Então, isso é algo meu, que eu trago, sei lá de onde, tá? Mas que, no mapa astral, tendo um Sol na 7, eu vim com uma... Eu sempre digo que cada posição do mapa é um desafio, uma missão do videogame da vida, né? Então, você quer avançar de fase no videogame, você tem que superar os desafios. Então, respondendo a Paty, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo grande, Paty. Você pode sim mudar as configurações do seu mapa. Não é que o mapa em si vai mudar, mas você vai aprender a manifestar um melhor lado dessa energia. Porque tudo, nesse ambiente que a gente vive terrestre, né? A gente está inserido na matéria. Não, nós somos... eu acredito que nós somos seres espirituais inseridos na matéria, e nessa matéria que nós estamos, a gente está sujeito a leis físicas, químicas, whatever, né? A gente não tá o espírito livremente aí flotando. E eu acredito que essa etapa da experiência da vida eterna que nós temos, é uma etapa para a gente se desenvolver. Eu acredito que a Terra é um local de provas e expiações. E tudo bem, se você não acredita, tá tudo bem, continuar um amigo. Então, o mapa astral, para mim, ele é um guia de que provas e expiações, de que características eu deveria tentar desenvolver para melhorar como um ser infinito, né? E assim, o que eu acho mais bonito da astrologia é que não tem isso de signo melhor ou pior, de planeta melhor ou pior, porque todos nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Quiron, Nó do Norte, Nó do Sul. Tem gente que interpreta a roda da fortuna, eu não interpreto. Então, assim, todo mundo tem tudo isso no mapa, né? E todo mundo tem no mapa Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Todo mundo, todo mundo. Então, todo mundo vai ter que experienciar essas 12 energias. Todo mundo tem a oportunidade de desenvolver o seu lado Áries, o seu lado Touro, o seu lado Gêmeos, o seu lado Câncer. E cada um de nós foi chamado a desenvolver isso numa área da vida. E se você tá cagando e andando para isso, não quer desenvolver, tudo bem. Eu mesma, sendo astróloga, estudando astrologia desde os 13 para 14 anos de idade, agora em fevereiro eu tô fazendo 45 anos, né? Mesmo assim, eu não levava a sério o meu próprio mapa, porque o meu mapa diz, eu nasci para ser uma comunicadora, né? Comunicadora, escritora, professora, para divulgar conhecimento, né? E conhecimentos diferentes. Tem muito foco de aquário, né? Então, algo inovador, algo diferente, comunicar de um jeito diferente, ou comunicar coisas ligadas à astrologia,
a cura holística, esse tipo de coisa. E eu não acreditava, eu falava assim, cara, surreal, se eu fizer isso eu vou morrer de fome. E não é, né? Quanto mais eu me alinho com o meu mapa, que é a jornada que eu venho aí desde, não vou nem dizer que foi desde 2015, porque eu saí do mundo corporativo e eu abri uma loja virtual, que foi legal, mas ainda não era aquilo. Então, se você aí que tá me ouvindo tem a sensação de que você tenta mudar coisas na sua vida, mas ainda não é aquilo, pode ser que você esteja insistindo em ir para um caminho diferente. Então, não é que o mapa é um destino e você não tem que porra nenhuma, você faz o que você tiver afim. Mas o mapa, ele é um facilitador, entende? Se você seguir o caminho que o mapa tá apontando, a vida vai fluir melhor. Não quer dizer que você não vai ter desafio. Você vai ter desafio, mas é como se você tivesse mais energia para superar os desafios. Faz sentido? Porque assim, problemas acontecem, as coisas dão errado, mas você tá alinhado com a sua essência, com quem você realmente é, tá? E até me perguntaram esses dias no inbox, outra pergunta boa é assim, mas Fábio, você falou que você não sabia do seu autismo e você nunca viu nada no seu mapa? Eu vi sim, gente, mas eu interpretei de outra forma. Então, assim, o autismo, ele é muito associado a energias de Mercúrio, de Urano e de Aquário. Por que isso? Porque o autismo, ele é não é desenvolvimento, desculpa, me faltou a palavra. Ele não é uma doença, mas ele é uma forma cerebral de funcionar distinta, né? Então, o autista, ele vê o mundo de um jeito diferente. E ele sente o mundo diferente. Algumas coisas a gente sente de mais, outras a gente sente de menos. De mais e de menos comparado com o quê? Comparado com a maioria da população, né? Então, assim, eu brinco que o autismo é um desvio padrão. E porque se a maioria fosse autista, nós não seríamos atípicos, nós seríamos típicos. Mas como a maioria é neurotípico, né? E o que é ser neurotípico? É fazer as coisas do jeito que essa maioria, que é essa população nesse globo terrestre faz. Mas eu acredito, e eu tenho visto isso, quanto mais eu me aprofundo no estudo do autismo e também da astrologia, mais eu vejo que tem muito mais autista pelo mundo do que a gente imagina. Então, assim, hoje, né, Asperger, que é a classificação, a minha classificação. Antigamente era Asperger, síndrome de Asperger, Asperger, cada um fala de um jeito. Hoje é confirmação de que está no transtorno do espectro autista, né? Hoje é assim que fala. Mas eu não sei, pode ser que amanhã fale diferente, né? Pode ser que amanhã digam assim, não, Asperger não é autista, Asperger é só uma pessoa que sente diferente. Então, as coisas mudam, né? Hoje, eu sei que o certo é dizer que eu me enquadro no espectro autista. Mas o Asperger, ele não é a mesma coisa que o autismo leve, né? Hoje em dia tem autismo leve, moderado e severo. Mas dentro do autismo leve, tem um espectro, né? Então, assim, aqui é um autismo leve indo para um... Não, vou fazer o contrário que fica mais fácil. Aqui é um autismo leve, tão leve que aqui é uma pessoa neurotípica, a maioria de vocês. Aqui é o começo do autismo leve. O Asperger tá por aqui. Então, o Asperger, ele tá no limite ali. O Asperger pode passar a vida toda sem saber que é Asperger, que foi o meu caso, né? 44 anos que eu levei para saber. E tem pessoas que têm autismo leve que já estão no leve quase no moderado, né? Daí eu posso fazer mais séries falando mais sobre isso, mas existe diferença sim. Então, Asperger não tem nenhum atraso de linguagem, não teve nenhum atraso de desenvolvimento. Não é Asperger se tem o QI abaixo da média. Eu não lembro, mas acho que o meu QI é 100 e pouco. Então, assim, é na média. Da média pra cima, ok. Nada do outro mundo. E apresenta as outras características, né? Que, assim, o autismo, ele tem... Essa live era pra falar só de astrologia, já tô falando mais de autista. Sim, o Messi é autista, ó. Autistas famosos. Messi... A Daryl Hannah é autista. O Anthony Hopkins é autista. Bill Gates é autista. Tem vários, gente. Tô falando os últimos que eu lembrei.
Esses são os que eu lembro. E o Messi é bem fácil de ver, né? Porque o Messi dá entrevista e ele faz o que eu tô fazendo agora. Que ele desvia o olhar, né? Eu tenho a coisa das mãos. Que eu aprendi a disfarçar muito, assim. Porque eu no corporativo, viajava, era executiva, você tem uma postura. E aí a minha mania sempre foi a caneta. Então eu sempre tinha uma caneta na mão, né? Sempre batia a caneta, fazia isso. O que não quer dizer que toda pessoa que precisa estar com a mão em movimento é autista. Mas enfim. O autista ele tem 3 áreas, principalmente, que tem que dar check. Então, o Einstein eu não sei. Tem bastante gente que fala que ele era, mas a gente não tem como saber, né? Teria que analisar melhor a história dele. Acho que ele se enquadraria também. Todo autista tem um comportamento repetitivo. Então, tem alguma coisa que a pessoa faz repetitivamente, uma rotina, uma mania. Muita gente... Tanto que, olha, é difícil, viu, gente? Quanto mais você estuda, mais você vê que é fácil de confundir as coisas. O autismo, ele tem muita coisa que gente que tem toque faz, tá? Mas não é toque, é autismo. Por quê? Porque tem isso do comportamento repetitivo, geralmente tem um interesse obsessivo por alguma coisa, que a gente chama de monotópico, que eu já tinha, mesmo quando eu não estava falando de astrologia. Então, quando eu comecei a formação em coaching, eu fiquei insuportável. A maioria dos meus amigos fala que ninguém me aguentava, porque eu perdi amigos, inclusive. Porque eu só falava de coaching, tudo era coaching. Do mesmo jeito que eu tenho a mania de ligar tudo com astrologia, porque meu interesse especial é astrologia desde os 13 anos. Então, o autista, ele acaba passando por egoísta, antipático, porque ele tem essa dificuldade. Todo autista tem uma dificuldade social. Todo. Eu tenho. Eu falo bem em vídeo, eu faço palestra, eu escrevo bem. Mas não se iludam, eu tenho dificuldades sociais, porque muitas vezes eu não sei a hora de parar de falar. Eu acho que a pessoa tá adorando o que eu tô falando, tanto aqui nas lives eu sigo horas, eu interrompo. O autista, ele tem dificuldade com tudo que não é literal. Então, muito da comunicação é expressão facial, são sinais, né? Sutis. E a gente não percebe. Claro que dependendo do grau do autismo, você vai perceber mais ou menos. O meu grau de autismo é muito leve. Sou Asperger. Então, eu não percebo ironia, geralmente. E, nossa, o que já teve de confusão e problema por isso, vocês não imaginam. Quanto eu já chorei na vida e já sofri, porque não entende. Só que aí, o que o autista faz? Principalmente o autista leve, Asperger. Ele aprende a mascarar para conviver em sociedade. Então, se eu nunca acho graça na piada que os meus amigos contam, mas todo mundo ri, quando eu era criança eu ria também. Mas eu não entendia, eu não achava graça. Entende? Então, isso é uma coisa bem característica. E isso vai dar dificuldades sociais. Porque você não vai saber a hora de parar de falar, você vai interromper. Quando uma pessoa, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam pra mim como é que você pode ser autista e ajudar tanta gente? Eu acho que o meu autismo até me ajuda nisso. Porque quando eu tô em atendimento, vocês me falam as coisas e eu vejo de uma forma muito lógica, muito óbvia pra mim o que é. E aí é muito fácil pra mim aconselhar, ajudar, orientar. Faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Só que o que acontece? E aí uma das dificuldades do meu autismo. Eu não percebia que eu fazia isso na vida pessoal. Então, por exemplo, uma amiga minha vem desabafar, eu já ia dando a solução. Mas ela não me pediu solução. Hoje eu tenho feito terapia, então eu já aprendi, né? Eu já sei que a pessoa não quer o palpite. Só que às vezes a pessoa vem desabafar porque ela quer ajuda. Só que a pessoa não fala explicitamente, Fábio, eu tô te contando isso porque eu quero a sua ajuda. Então, se a pessoa não me falar, algumas vezes eu não vou saber o que ela espera. Eu tenho essa dificuldade dessa leitura. Isso é muito autista. Então, o autista, ele tem alguma dificuldade no relacionamento social, que eu falei pra vocês a minha. Ele tem alguma obsessividade com a sua rotina, fazer as coisas do seu jeito. Então, eu amo viajar, eu amo conhecer lugares novos, eu gosto de conhecer pessoas novas, mas tem que ser mais ou menos do meu jeito.
se não é do meu jeito. Ai, tem coração, obrigada. Boa pergunta, Léo. Todo autista tem algum grau de timidez? Então, né? Aí a gente tem que ver o que é a definição de timidez. Eu não me considero uma pessoa tímida e eu sou autista. Então, eu não sei se é timidez. Todo autista tem uma dificuldade de interação social, sim. Em algum nível, que se manifesta em alguma área da sua vida. Agora, eu não sei se necessariamente é uma timidez, entende? Fobia social se confunde muito com autismo. Qual a diferença de fobia social e autismo? Isso eu sei responder. Estudei na faculdade. A fobia social, ela faz parte de um transtorno de ansiedade. O autista, ele tem uma certa ansiedade nas interações sociais. Só que ele não tem só isso. Então, para você ter o tique do diagnóstico do autismo, você tem que ter essas 3 áreas. A questão da social, com certeza. Ela tem que ter uma questão de linguagem. Então, quem me acompanha há mais tempo, pode ser que não tenha percebido. As pessoas bem íntimas percebem. Por quê? Eu fiz teatro, né? Eu fiz oratória. Então, eu aprendi a falar, certo? Mas, quando eu tô na minha intimidade, na minha família e com os meus amigos, eu não fico preocupada em falar adequadamente, como eu estou falando agora, né? Beijo, Ali. Ali tá no Japão. Obrigada pela audiência. E quando eu tô à vontade, assim, desarmada, por assim dizer, não é que eu sou falsa aqui, não é isso. É que eu sei que eu estou falando com o público, então eu fico. Existe um esforço mental, entendem? Para que eu fale adequadamente, para que eu fale pausadamente, para que eu fale num ritmo de voz, tudo isso. Quando eu tô só com os meus amigos, é super comum que eu comece a falar assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, que meu filho vive debochando de mim. Eu tô conversando, e aí eu tô conversando, falando assim, porque eu tô pensando e eu não sei se eu vou fazer isso. É meio robótico, sabe? Isso é bem característico. Nem todo autista faz isso. Mas é uma coisa que mostra uma dificuldade de expressão, de comunicação. E eu subo o tom de voz. Isso eu já tive pessoas que eu atendo fazendo mapa, o coach me dando feedback assim, ai, desculpa, você tá brava comigo. Não, eu não tô brava. Mas a modulação da voz no autismo. Então é muito comum que autistas falem, por exemplo, falar sempre assim, tudo assim, tal, no mesmo tom, meio robô, assim, tal, falar muito baixo. Ou então que a pessoa fale, daí, porque eu tô me empolgando, eu adoro o que eu tô falando, eu vou subindo a voz. Isso também acontece bastante comigo. E assim, não é uma coisa que passou a acontecer. Você nasce autista, então isso acontece desde sempre. Eu, quando era criança, o meu pai dizia que ia botar um botão no meu umbigo e que esse botão atarrachava o meu volume de voz. E que se eu subisse demais a voz e ele mexesse no botão, caía as pernas. Acho que era isso que ele falava, mas enfim, que eu tinha um botão. Então, tem coisas que, mesmo sem saber que eu era autista, os meus pais já foram trabalhando, né? Mas eu tive muita dificuldade com a amizade. A vida inteira eu tive dificuldade com a amizade. Muita gente que me conhece hoje fala assim, ai, capaz, impossível. Não, gente, eu tive e tenho dificuldade com a amizade. Só que agora que eu sei que eu sou autista, eu tenho feito na terapia várias coisas que estão me ajudando a ser uma amiga mais típica. Mais típica não, né? Porque eu sou eu. Mas, por exemplo, que um amigo que vai fazer uma festa, que vai ser num lugar mega agitado e vai ter 1 milhão de pessoas que eu não conheço e todo mundo conversando ao mesmo tempo, antes eu ia. Eu ia e eu ia ficar com dor de cabeça ou então eu ia beber pra caralho pra ficar na festa. Que era o que eu fazia na minha época jovem de balada, né? Eu enchia a cara, gente. Eu bebia muito. Hoje eu sei. Eu tomava um porre toda semana. Isso não é legal, né? E assim, nunca que eu imaginei que isso era uma dificuldade de estar em ambientes com muita luz, com muito barulho, com muita gente falando. Em compensação, eu posso ir num show de rock, uma coisa que eu gosto, porque daí eu tô focada e daí eu... Entende o que eu tô querendo dizer? Não sei se eu consigo explicar bem. Mas ambientes com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, sons diferentes, me dão um incômodo extremo. E hoje todo mundo sabe que eu sou autista, né? Mas quando eu tô começando uma nova amizade, eu explico pra pessoa assim, olha, eu sou autista.
Então, se você me chamar para fazer alguma coisa e eu sei que vai ser num ambiente, num lugar, né, que isso pode não me fazer bem, não é que eu não gosto de você, eu não quero ir no seu aniversário, tá? É que vai me fazer mal, então eu prefiro não ir. Só que tudo depende, gente. Tem dias que eu tô bem ok com estímulo social. E isso é uma coisa que o autista vai aprendendo. Ele sabe o que, que vai fazer mal e o que, que não vai fazer mal, né? E se a gente tá ansioso, com alguma preocupação, você tende a ficar mais sensível para esses estímulos. A terceira área que eu não tinha dito que todo autista tem, ele tem uma questão com estímulo, né? Todo autista tem. Pode ser um grau pequeno, médio, avançado. Então, eu, por exemplo, eu não durmo de jeito algum se tiver um fio de luz no quarto, ou tiver qualquer barulho na casa. Então, tipo, a hora que eu deito, e isso é desde criança. Isso a minha mãe fala, era um saco. Principalmente na época do meu vestibular. Assim, eu queria que a família toda dormisse porque eu precisava dormir para estudar. E aí eu saía do quarto, chorava, fazia um show, que eles não queriam que eu passasse no vestibular, que eu ia reprovar, porque eu não tinha apoio da família. E a gente não sabia, entendeu? Se a gente soubesse naquela época que eu era autista, era fácil, era só comprar um bloqueador de som, uma máscara e eu ia dormir. Hoje eu já sei. Então tem essas coisas que você vai aprendendo que vai facilitando a sua vida. Eu não suporto etiquetas. Muita gente tem problema com etiqueta, mas eu tenho, parece que é uma agulha na minha pele. Isso é uma hipersensibilidade sensorial que o autista tem. O que mais que o autista faz? E tem essas coisas, né, dos tiques, trajeitos, né, coisas repetitivas. Então, que também pode parecer que é ansiedade. Então, ficar fazendo isso daqui com a mão. Rocking é uma coisa que funciona muito pra mim. Então, eu gosto muito de balançar. Amo balançar. Aquela coisa de ficar rodando em cadeira de balanço, rede. Tudo isso me acalma. São coisas legais pra mim. O que não quer dizer que se você gosta disso, você é autista, entende? É isso, gente. Acho que eu respondi a pergunta da Paty, que era sobre astrologia, não era sobre autismo. E respondi a pergunta quando me perguntaram se eu já tinha visto no meu mapa alguma coisa. Então, meu mapa eu tenho Mercúrio em Aquário, que é uma mente meio diferente. Eu tenho um aspecto desafiador de Urano com Mercúrio, o que mostra que tem alguma coisa de eletricidade, de sinapse diferente, que o autismo é isso, né? Tem um funcionamento cerebral diferente. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se fala em breve. Me mandem dúvidas que vocês tenham sobre astrologia, sobre autismo, que eu quero falar mais sobre isso aqui, tá bom? Tchau, tchau.